justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Quero saudar a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma noite, mais um domingo, nos reunimos aqui para adorar ao nosso Deus, glorificar o nome dEle, cultuar a Ele que é santo, santo, santo. Neste intuito, eu convido você a nós estarmos orando neste momento, uma oração de adoração ao nosso Deus, início de culto, e também nos preparando os nossos corações, a nossa alma, para entoar louvores a Deus, consagrar as nossas vidas a Deus, e também ouvir a sua palavra, que será lida e também exposta. Vamos orar neste momento, curve sua cabeça e oremos. Bendito Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de tudo que neles há. Ó Deus, contemplamos a Tua criação e fiquemos abismados de quão maravilhosa é, Senhor. Mas se não bastasse tudo isso que o Senhor fez, o Senhor ainda nos deu a Tua palavra, a Tua revelação especial para que nós estivéssemos sendo guiados por ela, admoestados, aconselhados, amados pelo Teu grande e Santo Espírito, através da Tua palavra. Obrigado por isso, Senhor. Nós queremos nessa noite, reunidos aqui, como santos a qual o Senhor nos chamou para sermos, te adorar em espírito e em verdade, exaltar o Teu nome e buscar, Senhor, comunhão cada vez mais contigo. Bendito seja o Senhor em todo o tempo, através das nossas vidas, seja pelas nossas ações, seja pelos nossos pensamentos, sejam pelas nossas vozes. Ó Deus, nós queremos Te cultuar, receba este culto solene que ofereceremos a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma igreja fortalecida, ela vive uma vida de santificação. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 a verso 10 nós leremos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: E para que não me ensoberbecesse
com grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Vamos, nesse momento, ter um momento de confissão dos nossos pecados, silenciosamente. Cada um confesse a Deus o seu pecado. E dentro de alguns instantes nós faremos uma oração audível, uma oração de gratidão pelo perdão, porque o Senhor é justo, compassivo e misericordioso para nos perdoar. Oremos dentro de um minuto aproximadamente. Eu peço ao nosso irmão presbítero Ailton que nos eleve em oração. Oremos. Amém. 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 Meus irmãos, depois de termos confessado os nossos pecados, uma igreja também fortificada pela graça de Deus, consagra-se
de todo o seu coração a Ele. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, nós iremos ler o verso 6 a 10. Gálatas, capítulo 6, versos 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Vamos, neste momento, consagrar as nossas vidas, também nossos dízimos e ofertas. Aqueles que vieram preparados para isso, podem trazer e depositar junto ao gasofilácio, enquanto nós entoamos um hino ao nosso Deus. Vamos nos colocar em pé e assim louvar ao nosso Deus com o hino de número 92. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua graça bendita em nossas vidas, pelo teu amor, e consagramos as nossas vidas diante do teu altar, pedindo que o Senhor assim nos dê, Senhor, graça sobre graça em todo o tempo. Consagramos também as nossas ofertas, nossos dízimos, para que a tua obra siga avante neste lugar e para que nós também possamos, Pai, através desses recursos, em breve, Senhor, está levando o teu evangelho a outros lugares, outras cidades, para outras almas também escolhidas tuas, desfrutarem do teu amor, de viverem, Senhor, sob tua graça, sob tua misericórdia. Por favor, Senhor, nos ajude em todo o tempo,
É assim que nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. A igreja pode sentar. Vamos ler este salmo de número 126. Salmo de número 126. Nós iremos ler de forma alternada. Uma igreja forte, ela louva o Senhor de todo o coração. Ela entoa louvores ao Senhor de todo o seu ser. E é assim que nós temos que fazer. Dar o nosso melhor a Deus. Seja em cânticos, seja em ações, seja em consagração devida. É assim que temos que fazer. Salmo de número 126. Eu gostaria de ler de forma alternada com os irmãos. Eu vou ler o verso 1 e os irmãos vão alternando comigo este texto. Diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isto estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Gostaria de repetir todos nós este verso número 6 novamente. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Vamos entoar louvores ao nosso Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Agora, meus irmãos, eu vou convidar a igreja a ficar em pé mais uma vez, em reverência ao nosso Deus, e entoar louvores a Ele. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoramos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai,
qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Vamos orar, a igreja pode sentar-se. Vamos ter mais um momento de oração, de adoração ao nosso Deus, para que o nosso Deus assim receba essa adoração que acabamos de louvar a Ele através de cânticos, mas também em oração. Pedir que o nosso irmão Vicente nos eleve em oração, por favor. Amém.
Amém. Meus irmãos, vamos refletir na palavra do Senhor nesta noite, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu convido que você abra a sua Bíblia lá, no capítulo 2. No capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos meditar hoje sobre a graça fortalecedora para as nossas vidas, para o serviço ao Senhor e também graça ao meio aos sofrimentos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 13. Antes de nós lermos, nós vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação do Santo Espírito de Deus, que até mesmo na leitura Ele fala conosco. Oremos. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é a única regra de fé e prática para as nossas vidas. A Tua palavra que transforma corações. A Tua palavra, Senhor, que nos ensina, nos dá esperança, nos faz, Senhor, andarmos ao meio, Senhor, de tanto tumulto neste mundo, andarmos firmes, esperançosos, confiantes, que o Senhor é que conduz todas as coisas, que é o Senhor que é o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Rei, que o Senhor é que nos cuida a todo momento. Ó Deus, nos ensina nesta noite a buscarmos essa graça que vem de Ti, essa graça que fortalece as nossas vidas. Ilumine a cada um dos meus irmãos que aqui estão presencialmente, aqueles que nos assistem também através das redes sociais, que o Senhor transforme vidas e nos fortaleça. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, segundo capítulo, do verso 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pela qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos.
Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém. Meus irmãos, todos nós guardamos belas lembranças da nossa infância, não é mesmo? Eu, por exemplo, me recordo com alegria do cuidado da minha mãe, da minha avó. Me lembro também, como se fosse hoje, das reuniões em família, aqueles domingos de sol, onde se reunia toda a família. Mas uma coisa que eu nunca me esqueço e parece que é como hoje. A minha mãe me forçando eu a tomar um fortificante. Quem nunca de vocês aqui tomou o biotônico Fontoura? Os sabores daqueles fortificantes eram ruins. Mas a mãe dizia: tome para você ficar forte, para você ganhar mais, às vezes até era mesmo para se alimentar melhor. O remédio era ruim, mas existia um lema. Vê se vocês já ouviram esse lema. Remédio bom é remédio amargo. Me lembro como se fosse hoje. E é isso que Paulo agora, nessa porção da carta a Timóteo, ele quer também fazer a Timóteo. E agora ele aconselha a Timóteo que para ele ser mais robusto, para ele ficar mais forte, para ele se fortalecer, ele precisa buscar algo. Ele precisa se fortificar em algo. E claro que este algo não é o biotônico Fontoura, não é a emulsão Scott, não é o calcigenol, nenhum desses. Mas Paulo vai ensinar a Timóteo que ele tem uma necessidade, que é fortificar-se na graça de Cristo Jesus. Vamos iniciar aqui vendo o tratamento que Paulo dá a Timóteo já no verso 1 do capítulo 2 da segunda carta. Veja só comigo, você também fica atento na sua Bíblia, ele diz assim: tu, pois, filho meu. Ora, primeira coisa, Paulo tinha uma relação afetiva com Timóteo. Ele chama Timóteo de filho, mas claro que Timóteo não era filho biológico dele, Timóteo era filho na fé de Paulo. Timóteo, ele andou com Paulo nas missões em que Paulo fazia. Se você for, fique aí no texto, e eu vou ler o que está lá no texto em Atos 16, rapidamente para os irmãos. Atos 16, no verso 1 a 5, nós comprovamos que Paulo é um filho da fé em Timóteo, e ele andava, também Paulo ensinava ele em todo o tempo. Diz assim em Atos 16, 1 a 5, chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então Timóteo, aqui não é à toa que Paulo chama Timóteo de filho, era um filho na fé dele. E quem é pai, aqui sabe, ou mãe, quer o melhor para o seu filho. E nós já começamos a extrair uma aplicação para nós aqui. Assim como Paulo está ensinando Timóteo
a fortificar-se, é Deus falando para nós, como Pai amoroso que Ele é, esses ensinamentos nessa noite. Observe que nós não podemos interpretar o texto de forma somente literal, mas nós temos que aplicar em nossa vida, e essa palavra é de Deus. Então é Deus ensinando para nós. E aí o que Paulo quer que Timóteo venha fortificar-se? Veja só no verso 1 ainda. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É interessante aqui, esse verbo fortifica-te, ele quer dizer revigorar. Ora aqui, Timóteo, desculpe, você tem que revigorar-se, você tem que ter uma energia, porque o verbo também significa dar energia, adquirir forças. Esse verbo significa isso, e no mais ainda, é um verbo que está no imperativo, no tempo presente. E sabe o que isso significa, meus irmãos? Não é somente uma nomenclatura que eu estou falando simples aqui, mas significa que era um ato contínuo que Timóteo deveria buscar, fortificar-se, revigorar-se, buscar energia nisso, adquirir forças. Era isso que Timóteo tinha que fazer. Não é isso que acontece conosco? Às vezes nós estamos meio desanimados, não é? Com certeza aqui Timóteo não estava desanimado. Ele recebeu essas cartas de Paulo quando ele estava indo pastorear a igreja em Éfeso. E ele foi pastorear a igreja em Éfeso porque ele estava a todo pique. Mas Paulo diz bem assim: cuidado, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus em todo o tempo. E quando ele fala em todo o tempo, é porque o verbo está continuamente. Nós não devemos buscar, meus irmãos, nos fortificar na graça somente hoje, num culto solene a Deus, e amanhã nem buscamos a Deus em oração, nem ler a Bíblia, que é o meio de buscar fortalecer-se na graça de Cristo. Então, a importância que esse verbo está, porque é um ato contínuo aqui. E veja só, que esse ato contínuo era não fortificante para a vida física, mas sim espiritual, como nós acabamos de ver. Por que isso? Porque a vida cristã, ela é um combate, meus irmãos. Ela é uma batalha espiritual, digamos assim. A vida cristã, Paulo, ele dá muita ênfase nisso. Que quando nós somos chamados por Cristo, regenerados por Cristo, agora nós entramos em uma batalha espiritual. Às vezes nós não vimos isso, mas nós temos que enxergar isso com os olhos espirituais. E eu não estou falando aqui que essa batalha nós devemos demonizar tudo, não. Mas existe essa batalha. Até mesmo os nossos pecados nos fazem enfraquecer a nossa vida espiritual. Até mesmo o nosso corpo físico, as situações do dia, faz nós enfraquecermos espiritualmente. E às vezes sermos derrotados nesta batalha. Um detalhe importante aqui neste verso 1. Neste mandamento em que Paulo responsabiliza, porque se o verbo está no imperativo, ele está ordenando que o seu filho na fé, Timóteo, faça isso. E quando ele responsabiliza ele para fazer isso, ele responsabiliza ele a buscar poder para realizar o ministério dele em Éfeso. E nós só podemos buscar poder de Deus se nós buscarmos nos fortalecer na graça de Jesus Cristo. Veja só,
Deus disponibiliza para nós os recursos da sua graça. Está disponível para cada um de nós que somos filhos de Deus, assim como Paulo está falando para Timóteo, filho meu na fé. Está disponível os recursos para a graça. Agora, cada crente, cada cristão é responsável pela a busca do poder. Não pense, meus irmãos, que nós somos chamados para ficarmos inertes em nossa vida espiritual. Isto é um erro. Quando nós ganhamos a graça e ela nos dá a fé para crermos em Deus, nós também temos que agir com obras. Não foi o que nós vimos semana passada, no culto de domingo passado? Que a fé, ela vem primeiro, ela é ganha pela graça, mas a evidência da fé são as obras. Pois bem, nós devemos buscar agora esse poder. Se nós não precisássemos buscar, Paulo não estava dizendo para Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo ia falar só para Timóteo assim, você já é forte. Ele já te escolheu para ir para o ministério. Não precisa te fortificar. Não, mas ele está dando um mandamento aqui. Eu quero ocupar esse tempo aqui, nesse verso 1 apenas, para nós entendermos que devemos buscar nos fortificar na graça de Cristo. Isto é uma ação sua e minha. Não fique inerte, parado, adormecido na sua fé. Não fique, porque senão as coisas vão de mal a pior. E nós vamos ver no texto por que elas vão de mal a pior. Bom, sabemos então desta ordem, desse mandamento que Paulo está dando a Timóteo, sabemos dessa ordem, desse mandamento que Deus nos dá, mas qual é esse fortificante? Olha só, no verso 1 ainda, na graça que está em Cristo Jesus. Paulo conhecia a graça de Deus. Essa palavra graça no Novo Testamento aparece 170 vezes. 100 vezes dessas 170 é Paulo que escreve. Então Paulo conhecia muito bem a graça, porque a graça já tinha alcançado ele. E vocês se lembram muito bem que Paulo era perseguidor dos cristãos. E de uma hora para outra ele na perseguição é convertido, ele recebe a graça. Ele deve ficar abismado. Eu não sei como às vezes as pessoas não ficam abismadas. Olha o que eu era e olha o que ele me deu, a graça. Ele me salvou. Paulo era assim, meus irmãos. Por isso ele sabia a importância da graça. Imagine, um homem que recebeu autorização do grande escalão romano para matar, para prender qualquer um cristão que ele visse pela frente. Agora, estava pregando a boa nova, o evangelho de Cristo, porque ele recebeu graça. Veja só, a graça, meus irmãos, interessante que um teólogo fala, ele diz assim, que a graça não é um atributo da divindade, mas o próprio Deus. A graça não é um tributo da divindade, mas o próprio Deus. Sabe por quê? Olha o que Paulo diz, a graça que está em Cristo Jesus. Cristo é a graça. A graça é e vem do nosso Senhor Jesus. A graça é de Cristo. Veja só, João 1,14, olha o que diz. João 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ora,
A graça era o próprio Cristo, cheio de graça do nosso Senhor Salvador. Meus queridos, a graça ela nos salva, a graça ela nos santifica, a graça ela nos glorifica. Por isso que nós devemos buscar essa graça fortalecedora em nossas vidas. Paulo se fortalecia na graça. Ele foi um homem privilegiado por Deus, lembram que eu acabei de falar? Mas quando ele foi privilegiado por Deus, recebeu a sua graça, Deus colocou uma coisa nele, para que ele se mantivesse humilde. Nós acabamos de ler o texto em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, e diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo tinha um espinho agora na carne. Não sabemos direito o que era esse espinho, se era uma doença, ou se era alguém que perseguia ele, ou se era um pecado que ele tinha, ou se era um peso na consciência. Não vem ao caso aqui agora. O caso é que cada um de nós também temos um espinho que nos incomoda. Se nos livramos de um, daqui a pouco aparece outro. Mas essas coisas acontecem, como aconteceram com Paulo, para que nós não venhamos a nos ensoberbecer, não venhamos a nos orgulhar, e sim a sermos dependentes da graça de Deus. A minha graça te basta, diz Cristo para Paulo. Resumindo aqui esse verso 1, Paulo ordena a Timóteo então que busque os recursos para que o seu ministério fosse fora de si. O que eu quero dizer com isso? Nós, sem a graça, não somos nada. Timóteo, sem a graça, ele não iria conseguir pastorear as ovelhas de Cristo, a qual ele estava pastoreando. Ele não ia conseguir instruir as pessoas, porque ele não tinha graça. Meus irmãos, às vezes nós confiamos, e isso é um erro, e podemos cair nesse erro, confiarmos somente na nossa força, no nosso braço, para querermos fazer as coisas, ou seja, elas de Deus, ou qualquer outra coisa em nossas vidas. Nós precisamos nos fortificar na graça. E uma das coisas, uma da aplicação nesse verso 1, eu gostaria de ler um texto com os irmãos que está em Gálatas. Veja só o que a graça nos leva a viver. Gálatas 5 do verso 16 ao verso 22. Eu vou ler do 18 ao 22, que diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito e não estáis sob a lei, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos nos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O que Paulo quer dizer aos Gálatas? Você só consegue ter o fruto do Espírito se você tem a habitação do Espírito na sua vida, que veio através da graça. E isso não é uma coisa que você, logo que é regenerado, você tem plenamente em sua vida. Não, não. Sim, nós devemos buscar, viver amando, devemos buscar viver nos alegrando, tendo paz, tendo longanimidade, tendo benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas tudo é busca nossa. Nós temos os recursos que Deus nos concede para buscarmos tudo isso. Sabe qual é o principal recurso? Graça. Graça. Portanto, meus irmãos, o mandamento é esse: fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. Mas fortifica-te na graça para quê? Primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é que Timóteo deveria fortificar-se na graça para fazer o serviço do Senhor. Veja só, do verso 2 ao verso 7, Paulo encoraja agora Timóteo a tomar o fortificante da graça para realizar o serviço que é árduo, que é o serviço do Senhor. Você sabia que quando o Senhor te chama, Ele te salva, Ele te regenera, você é chamado para também ser um trabalhador na seara? Não, se você não sabia disso, eu lhe afirmo isso biblicamente. E agora, nós aprendemos isso, mas em tantos outros textos. E eu aqui não estou dizendo que todos têm que ser homens, têm que ser pastores, todos os homens têm que ser presbíteros, todos os homens têm que ser diáconos, todas as mulheres também têm que pregar umas para as outras o evangelho. Não estou falando isso somente. Eu estou falando que todos nós trabalhamos na obra do Senhor para a edificação do reino dele, para o aumento do reino dele. É isso que Paulo está falando para Timóteo, é isso que o Senhor, nosso Deus, fala para nós. Nós não devemos ser inertes. Ora, quando eu tomava biotônico, nunca tomou, Laís? Quando eu tomava biotônico, daqui a pouco eu estava comendo quase um boi pela uma perna. Porque ele abria o apetite. Quando nós também nos fortificamos na graça, abre o apetite das coisas celestiais, das coisas espirituais. E é isso que nós precisamos fazer. E Paulo dá exemplos aqui de como fazer isso. Olha só, do verso 2 ao verso 7, do capítulo 2 de Timóteo, o primeiro exemplo que Paulo usa muito essa analogia é de um soldado. Então Paulo diz assim no verso 3 e verso 4, que Timóteo deveria se fortificar na fé para poder ensinar aos outros. Ok, trabalhar, servir a Deus no seu reino. E no verso 13 ele vai dizer assim, 13 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A figura do soldado aqui, talvez para nós não seja tão impactante, a não ser para os militares. Mas nessa época, a figura de um soldado romano, grego,
era de forte impacto, porque os soldados, eles morriam pelo seu exército, morriam pelo seu comandante. Não estou dizendo que os soldados não devem fazer isso, né? Mas eles faziam com todas as forças. E já é evidente também na história que quando nós vimos algum filme ou lemos alguma coisa a respeito das batalhas romanas, gregas, os soldados eram soldados fiéis àquele exército a qual eles serviam. Então, meus irmãos, Paulo usa essa ilustração de um soldado em vários outros textos, falando que o cristão, ele precisa fortificar-se na fé, buscar a graça fortalecedora, como um soldado, trabalhar ao serviço do Senhor. Veja só, que a vida de todo homem, diz Sêneca, disse que viver é ser um soldado. A vida de todo homem é uma espécie de militância, uma batalha grande e variada. Então Paulo agora viu o ministério como uma batalha da vida cristã. Como eu falei para os irmãos, quando nós observamos as Escrituras, nós observamos que a Escritura nos indica uma batalha espiritual. E Paulo usava muito essa ilustração do soldado. O soldado, ele deve ser forte no serviço, e no verso 4 ele diz assim, no verso 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, porque nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que arregimentou. O soldado cristão aqui, ele está exposto à guerra. Ele pode sofrer um ataque, meus irmãos, nós podemos sofrer um ataque a qualquer instante. Através do quê? Vão nos largar flechas, vão nos largar uma bomba aqui? Não. Simplesmente por conta das tentações. Por conta de fadiga, talvez, espiritual. Por conta dessas questões, nós somos atacados. E como soldados, nós temos que estar firmes, vestidos com a armadura de Deus, fortalecidos na graça, para não sermos pegos de surpresa. E quando ele diz aqui que um soldado, ele não se envolve em nenhum negócio dessa vida, ele está dizendo que o soldado, ele prioriza a sua missão. Ele prioriza a sua missão. Olha, Eduardo, chegar amanhã no aquartelamento, você recebeu a missão, liga a irmã Danilza, Eduardo, você pode vir aqui no mercado comigo? O Eduardo vai deixar a missão lá do comandante, deixar e vai lá no mercado para a irmã Danilza? Não, é óbvio que não. É óbvio que não. Ele vai cumprir a missão que ele recebeu. É isso que Paulo está dizendo. Não é se envolver em negócio, não. Ele não está dizendo assim, eu como cristão, então eu não posso trabalhar em trabalhos seculares, em ter uma empresa, ou isso, aquilo. Ele não está falando nada disso. Ele está falando que tem que ser focado na missão a qual ele foi arregimentado, que é para batalhar espiritualmente contra as potestades e principados que nos atingem e querem nos destruir a todo momento. Meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo. O soldado, ele está preso ao compromisso da fidelidade. Quando alguém é convocado para o exército de Cristo, o seu objetivo principal de vida é agradar ao Senhor que o convocou. O bom soldado é fiel a Jesus.
Nessa simples ilustração do soldado que Paulo dá, nós já poderíamos nos perguntar a nós mesmos: que tipo de soldado eu tenho sido no exército de Cristo? Que tipo? Aquele que deixa a missão e vai fazer qualquer outra coisa? Ou o que está sempre pronto a cumprir a missão daquele que o chamou para ser fiel a ele? Pense nisso. Mas Paulo continua ainda dizendo: tem que servir como um soldado, mas lutar como um atleta. Outro exemplo que Paulo vai dar agora é no verso 5. Ele diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Veja que o atleta de qualquer modalidade, Paulo dá essas ilustrações porque é evidente naquela época já essa figura de soldado, atletas, tinha Olimpíadas gregas que reuniam muitas pessoas, mas todas essas atividades tinham pontos chaves para uma aplicação na obra do Senhor. E quando ele fala que o atleta, ele não é coroado se não lutar segundo as normas é a mesma coisa que dizer que um atleta, trapaceando na sua competição, ele não vai ganhar a competição, ele não vai ganhar a medalha. Ele tinha normas para seguir. E nós também, como cristãos, devemos lutar esta batalha nas normas a qual o Senhor nos dá. Quais são essas normas, meu irmão Wilgner? Aonde elas estão? Claro que não são as normas esportivas. É a palavra do Senhor que nos ensina, nos conduz a tudo aquilo que nós temos que fazer corretamente. O atleta de Cristo, ele obedece à palavra de Deus. Ele nega a si mesmo para correr de forma disciplinada. Eu não poderia deixar de ler esse texto em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 a 27, que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como se desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meus irmãos, Paulo está simplesmente dizendo: olha, eu tento da melhor forma possível ser como um atleta, viver uma vida cristã com regras, normas que temos que viver. Mas Paulo não para por aí ainda. Ele dá mais um exemplo. Dá mais um exemplo. Olha o verso 6 comigo. Agora ele vai dar o exemplo de trabalhar como um lavrador. Não bastava ser um soldado de Cristo, fiel ao seu comandante, andar nas normas como um atleta, tem que andar para ganhar a coroa, agora tem que trabalhar como um lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, diz ele. E o verbo trabalhar aqui, meus irmãos, ele tem um esforço maior na língua grega, nessa declinação. Ele quer dizer assim: trabalhar a ponto de exaustão. Não estou inventando isso. Está lá. O peso desse verbo no grego quer dizer trabalhar a ponto de exaustão.
Assim como um lavrador trabalha, não estou dizendo os lavradores de hoje que talvez sobem em cima da máquina ou comandam uma máquina até mesmo no seu computador em casa, mas não, era um lavrador que colocava a mão na foice, um lavrador que colocava a mão na enxada e ia para a terra, lavrar a terra. Trabalhava até cansar, para poder plantar, colher e comer. É isso que Paulo está dizendo também. Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, para você servir a Cristo Jesus como um soldado fiel, como um atleta que cumpre as normas, e para você trabalhar até a exaustão. É isso que Deus diz para nós: fortifica-te na graça, para você servir a Ele como um soldado fiel, como um atleta que cumpre as normas, como um lavrador que trabalha para plantar e comer. Meus queridos, nós precisamos da graça fortalecedora, mas para obtermos ela, nós precisamos buscar ela. Por fim, queria finalizar o texto do verso 8 ao verso 13, que Paulo ensina a Timóteo, que ele, buscando se fortificar na graça, trabalhando fortificado para o serviço do Senhor, ele teria, e seria, melhor dizendo, fortificado para para suportar os sofrimentos do serviço. Verso 8 a verso 13, olhe só comigo. Lembra-te, agora ele fala que ele tem que lembrar de duas pessoas. Ele olha para duas pessoas, Timóteo. E eu gostaria que você olhasse, você poderia olhar para várias pessoas como exemplo, mas foque nessas duas a qual Paulo está dizendo para Timóteo. Agora que o serviço em prol do Evangelho, ele produziria sofrimento, não é mesmo? Às vezes nós sofremos por causa do Evangelho, mas o sofrimento também é uma condição para a bênção. Tenha algo em sua mente, abrindo um parêntese aqui. O sofrimento, muitas vezes, a maioria das vezes, ele é um indício de bênção em nossas vidas. Mas o que é isso? O que é isso? Sofrimento, bênção? Sim. Muitos sofrimentos vêm para edificar a nossa vida. E eu falo todo tipo de sofrimento, meus irmãos. Sejam eles de qualquer situação na nossa vida. Eles vêm para fortificar, nos fazer mais fortes, muitas vezes. Mas Paulo diz para Timóteo lembrar e se inspirar em duas pessoas. Olha só o verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Lembre-se de Jesus. Olhe para o exemplo de Jesus, Paulo está falando. Jesus é o exemplo maior que devemos seguir na nossa vida cristã. Jesus Cristo, meus irmãos, depois de experimentar o sofrimento, indo para o Calvário, depois de experimentar a morte, ele ressuscitou, e agora ele está reinando com Deus. Nós sabemos disso. Veja um servo sofredor vitorioso. Um servo sofredor
vitorioso é Cristo Jesus. E nós achamos que sofrimento, às vezes, não é para a nossa vitória. O próprio Jesus disse assim: no mundo passais por aflição. Mas essas aflições eram para trazer muitas bênçãos para as nossas vidas. Claro, há sofrimentos que nós devemos, temos a possibilidade de não passarmos. Tem outros que não. É para o nosso aprendizado. É como se fosse o espinho na carne de Paulo. O sofrimento na carne de Paulo. Dizendo para Paulo, quando não, você vai pregar o evangelho lá, Paulo exaltado, multidões, plantando igrejas para lá, para cá, Paulo pregando, ganhando batalhas apologéticas. Paulo poderia se orgulhar disso. Quando ele ia se exaltar, vinha o espinho na carne. Paulo, humildemente, colocava-se em seu lugar. Pediu a Deus, a Cristo. Cristo disse: não, vai ficar com esse espinho, porque a minha graça te basta. Minha graça te basta. Paulo o que fez? Ele simplesmente disse: quando estou fraco, é que estou forte. Por fim, olha o outro exemplo que Paulo diz para Timóteo seguir, do verso 9, verso 8, verso 9, segundo o meu evangelho, na parte final do verso 8, pela qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Paulo está dizendo: Timóteo, lembra-se de mim, Timóteo. Eu estou aqui preso, porque eu fiz alguma coisa errada, eu matei, eu roubei, Timóteo. Não, você sabe que eu estou aqui preso por conta do evangelho. Eu estou sofrendo por conta do evangelho. Mas a palavra de Deus está solta. Eu estou pregando para esses guardas aqui que estão me cuidando. A palavra de Deus nunca é presa. E Paulo está dizendo: Timóteo, lembre-se de mim. Mesmo em meio ao sofrimento, eu já estou encaminhando para a minha morte. Mas lembre-se de mim. Porque você, fortalecido na graça, você se fortificará para suportar o sofrimento em qualquer tempo, assim como Cristo me ensinou, Timóteo, diz Paulo. E ele termina essa parte aqui, né, dizendo algo muito interessante, confirmando para Timóteo, e a palavra de Deus confirma para nós no verso 11, a seguinte afirmação: fiel esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Meus queridos, os dois primeiros versos aqui, do 11 e 12, nós vimos que Paulo diz que morremos com ele para vivermos para ele, perseveramos no sofrimento para reinarmos com ele, e agora são coisas boas que acontecem, mas os dois últimos versos, aliás, a parte B do verso 12 até o verso 13, são bem taxativos. Ele diz assim: ele é justo para negar aqueles que o negam. Veja só lá na parte B: se negamos, ele por sua vez nos negará.
Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ora, então ele é justo para negar aqueles que o negam e fiel para punir aqueles que abandonam a fé e a sã doutrina. Por isso que nós precisamos nos fortificarmos na fé. Buscar, na graça. Porque a graça é fortalecedora. Portanto, meus queridos, nenhum de vós, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens, sejam adultos, sejam idosos, toda a vida é vida aqui de buscar fortalecer-se na graça de Cristo. Faça isso. Não deixe de fazer isso, porque senão você pode ser atingido como um soldado despreparado, não ganhar a coroa incorruptível por ser um atleta que não cumpre as normas, e não desfrutar das bênçãos ricas do Senhor, porque você não plantou-as. Fortifique-se na fé, na graça excelsa de Cristo Jesus. Vamos orar, pedindo ao nosso Deus que Ele nos dê forças para isso também, para que nós possamos sair daqui hoje e não somente ficarmos alertas pela palavra que ouvimos hoje, mas ficarmos alertas e vigilantes para cumprirmos ela em nossas vidas. Oremos. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti humildemente, Senhor, porque precisamos, necessitamos, suplicamos, imploramos, Senhor, a Ti, que é o dono da graça, a própria graça, que o Senhor nos encha com Teu Santo Espírito, nos fortaleça, nos faça, Senhor, sermos fortificados na graça que está em Cristo Jesus, para batalharmos as batalhas como soldados de Cristo, fiéis, fortes, robustos, para também, Senhor, termos a graça fortificada em nossas vidas para podermos ter sabedoria e andar na Tua palavra. Ó Deus, nos ajude a sermos bons trabalhadores na Tua seara, trabalharmos, Senhor, exaustivamente, não para a honra e glória nossa, mas para o Teu louvor, para o crescimento do Teu reino aqui, Senhor, nesta terra, para que nós possamos encher, aliás, o Senhor possa encher essa terra da Tua graça, da Tua misericórdia, de salvação. Ó Santo Deus, nós clamamos em nome do nosso Senhor, Redentor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós encerramos aqui o nosso culto solene a Deus. Eu quero agradecer a companhia dos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, também de todos os meus irmãos, e ficamos aqui que nós temos também uma homenagem para as mães da nossa igreja.